Olá pessoal, mais um vídeo continuando a prova da Escola Naval 2023-2024. Sejam I a unidade imaginária e o complexo Z que satisfaz a igualdade. 4 vezes módulo de Z igual ao módulo de Z menos 1 menos 2I. A soma dos números reais Z que satisfaz a igualdade é igual a... Bom, então aqui eu vou pegar o Z, eu vou falar que ele é x mais yi. E o módulo de z é a raiz quadrada de x2 mais y2. Substituído, então, na fórmula dada, eu vou ter 4 vezes o módulo de z, e aqui eu substituí o z por x mais yi menos 1 menos 2i. Bom, arrumando a casa ali dentro do módulo, vamos ter o x aqui que é real com menos 1 real, então aqui ficou a parte real. Aqui eu tenho o y com i e 2i com i, então coloquei em evidência aqui o i. Então agora ficou o que? Um número complexo, a real e a parte imaginária. Como é módulo, então eu vou fazer a raiz quadrada também. Então ficou a raiz quadrada desse ao quadrado com esse aqui ao quadrado. Bom, eliminando a raiz quadrada, vamos ter exatamente 4 ao quadrado vezes x2 mais y2. E aqui x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Fazendo essa continha aí, desenvolvendo, vamos ter 16x ao quadrado mais 16y ao quadrado. E aqui fica x2 menos 2x mais 1. E aqui ficamos com y ao quadrado menos 4y mais 4. Aí está. Bom, mas acontece o seguinte, que este resultado pode ser escrito dessa forma. E daí eu vou ter exatamente isso daqui. Como eu quero a soma das duas raízes, né? Eu vou querer menos b sobre a, então eu não preciso achar as raízes. Então é menos 2 sobre 15. Então essa seria a soma dos números reais que satisfazem a igualdade. Mas observe que aqui ele está dizendo que os números reais z devem ser, o z deve ser números reais. Isso quer dizer que y é zero. Então por isso que eu cancelei o y aqui, ficou zero. Aqui também ficou 0 menos 2, dá menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, por isso que eu tirei aqui os valores de y, né? Porque ele vale zero, porque ele quer a soma dos números reais z. Então, ele quer que o z seja um número real. Então, o y é zero. Logo, esta é a soma. Considere um triângulo T1 de área W. Os comprimentos das medianas de T1 são os comprimentos dos lados de um novo triângulo T2. Os comprimentos das medianas de T2 são os comprimentos de um novo triângulo T3. E assim sucessivamente. Ou seja, a construção dos lados dos triângulos, do triângulo Tn mais 1 é realizada a partir dos comprimentos das medianas do triângulo Tn. Sendo assim, se W igual a 3, é correto que a soma de todas as áreas dos Tn's com n tendendo ao infinito é 1. Bom, vamos desenhar aqui a informação, né? Então, eu tenho um triângulo ABC de área, que é o triângulo T1 de área W. E aqui eu tenho traçado as medianas. Bom, como a mediana ela vai até a metade do lado aqui, então quer dizer que se eu pegar esse triângulo e calcular a área dele, vai ser AN vezes a altura dele. Se eu calcular a área desse triângulo aqui, vai ser a base é a mesma e a altura também é a mesma. Então esses dois triângulos têm a mesma área. Ok? Mesma área. Por sua vez, esses dois também têm a mesma base e a mesma área. E a mesma coisa aqui, tem a mesma base e a mesma área. Então, os triângulos têm áreas iguais. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu sei do teorema das medianas que a parte GM, né, ela é a mediana inteira dividida por 3. No caso, a BN vai ser, o GN vai ser BN sobre 3. E aí, PG vai ser CP sobre 3. Muito bem. O que eu tenho aqui agora? Eu posso escrever que cada triângulo aqui vai ter 1/6 da área total, porque a área total dele é W. Então, como todos os triângulos aqui têm a mesma área, né? Então, cada triângulo desse vai ter W sobre 6. W sobre 6, W sobre 6, vezes 6 vai dar W, que é a área do terreno todo, do triângulo todo. Bom, agora eu vou traçar
o mesmo tamanho aqui de GM, eu vou traçar aqui para MD. Então, esse MD vai ter o mesmo tamanho de GM. Ora, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir um novo triângulo aqui, BDM, esse novo triângulo. Mas vamos observar uma coisa, né? Veja bem, se o GM é igual a MD, então o MD também vale AM sobre 3. Beleza, agora vamos observar o seguinte, esse triângulo aqui, ele tem o lado BM e o lado MD, com esse ângulo aqui entre eles. Então eu tenho lado, ângulo, lado. Agora observem esse triângulo. Veja bem, esse lado aqui é exatamente igual a esse, porque o M é ponto médio. Então esse lado é igual a esse. Este ângulo aqui é exatamente igual a esse, oposto pelo vértice. E o GM e o MD são iguais, por causa do traçado. Isso quer dizer, então, que esses dois triângulos são congruentes. Logo, esse triângulo e esse triângulo têm a mesma área. Muito bem, o caso é o LAL, como eu falei. Bom, se eles têm a mesma área, então a área do BDM vale W sexto também. W sobre 6, que é o valor desse W aqui. Muito bem. Logo, eu vou pegar a área do triângulo BGD. Então vai ser esse triângulo com esse triângulo. Como eles têm a mesma área, então a área dos dois vai ser 2W sobre 6, ou seja, W sobre 3. Trazendo as informações para cá e continuando, vamos ter o seguinte. Eu vou calcular, então, a área do triângulo BGD pela fórmula de Herão. Então, W sobre 3 vai ser igual o perímetro desse triângulo, né, o semiperímetro desse triângulo, BGD, vezes o semiperímetro menos o tamanho do lado. Então, veja que aqui, olha, é 2/3 de AM. Por quê? Porque aqui eu estou pegando este pedacinho mais esse pedacinho, certo? Esse pedacinho dá... Aqui é 1/3 de AM. Então, esse é igual a 1/3, mais 1/3 dá 2/3 de AM. Ora, aqui eu vou ter o BG, que vai ser 2/3 de BN. E aqui o outro lado é o BD, que é exatamente o mesmo tamanho de CP. Ou seja, 2/3 de CP, que é esse cara aqui. Muito bem. Agora vejamos. Esse P, então, é o semiperímetro, né? Então eu posso fazer o seguinte, olha. O semiperímetro desse triângulo BGD, ele vai ser 2/3 de AM, mais 2/3 de BN, mais 2/3 de CP. Muito bem, que é exatamente esse lado aqui igual a esse. E isso dividido por 2, porque é o semiperímetro. Daí, colocando 2/3 em evidência, eu tenho isso. Vai sobrar AM mais BN mais CP sobre 2. Ora, mas o que é AM? É a mediana. E o que é BN? É a mediana. E o que é CP? É a mediana. Portanto, esta área desse triângulo que eu estou achando aqui é exatamente igual à área do triângulo feito pelas medianas. Então, eu vou ficar com 2/3 desse valor. Eu vou chamar, então, esse semiperímetro aqui de S. Então, aí eu vou ter a seguinte fórmula. W sobre 3 é igual a 2/3 de S, que é o P, 2/3 disso aqui, disso aqui, disso aqui. Bom, aqui eu posso colocar o 2/3 em evidência. Então, colocando 2/3 em evidência, vai ficar 1, 2, né? 3, 4. Coloquei em evidência. Então, ficamos assim, tá vendo? Ora, então, se eu tirar esses números para fora, eu vou ter aqui 16, então vai ficar 4. Aqui o 81, então vai ficar 9. Então, vai ficar assim. Ora, mas essa raiz desse semiperímetro mesmo, menos os lados que são as medianas, é a área do triângulo formado pelas medianas.
Então, o que eu posso fazer aqui? Simplificando 3 com 9, eu vou ter isso aqui. Então, isso aqui é a área do T2. Então, W vai ser 4/3 de T2, ou seja, T2 é 3/4 de W. Então, o primeiro é W, o segundo é 3/4 de W. E assim vai. Se eu fizer o T3 agora, eu vou fazer a mesma coisa, né? E aí eu vou obter 9/16. E assim vai. Muito bem. Então, eu posso calcular a soma, né, para entender definida, a soma da PG. Então, a soma da PG vai dar o 3, que é a área do primeiro triângulo, 1 menos 3/4, que é exatamente a razão. Fazendo essa continha, eu vou obter o número 12. Um cilindro circular reto de raio R e altura H possui volume igual a 300 cm3. Sabendo que o cilindro possui menor área possível, a altura H em centímetros é aproximadamente. Bom, então, nós sabemos que o volume de um cilindro é πr² vezes H. O volume é 300. Muito bem. Agora eu posso escrever que a área total do cilindro são dois círculos, né? O de baixo e o de cima, então 2πr², e a lateral, que é o perímetro da circunferência da base, vezes a altura dele. Muito bem. Substituindo então aqui, eu vou calcular o valor de R para ficar mais fácil. Então, eu vou substituir o H por 300 sobre πr². Então, substituir aqui. Bom, agora eu posso fazer o seguinte. Vai ficar 2πr², fazer essa continha, simplificando π com π, um R com R, ficou 600 sobre R. Bom, como eu quero um cilindro que possui menor área possível, eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar então a área aqui. Então a área vai dar 4πr menos 600 sobre R². E vou igualar a zero. Pronto, aí eu vou ter um mínimo, no caso, né? Possui a menor área possível. Muito bem, então se eu igualo a zero, então eu tenho um valor mínimo, né? Que é a tangente horizontal. Bom, fazendo essa continha aí, vamos obter exatamente isso. R² igual a 150 sobre π. Né? Mas não vamos fazer essa conta não, vamos deixar indicado aí. Ora, então o R vai valer raiz cúbica de 150 sobre π. Esse é o valor do R. Ora, mas eu não quero o valor do R, eu quero o valor do H, né? Que era a altura. Então, substituindo aqui na fórmula do volume, fica 300 π. Aí fica o R² vezes o H. Aí, calculando o H aqui, eu vou ter 300 sobre π, raiz cúbica desse valor aqui ao quadrado. Bom, agora sim, como o valor é aproximadamente, eu posso dar um jeito aqui mais ou menos, né? Então, fazendo essa continha aí, vamos obter aproximadamente 7,28, né? Se o π valer 3, porque aqui ele não falou quanto que vale, mas é aproximadamente. Então, 300 sobre 3 vai dar 100. Agora aqui eu vou ter 50, né, mais ou menos 50, ao quadrado dá 2.500. Aí, mais ou menos, qual o número que é o cubo dá 2.500, né? Então, a gente fazendo a continha aqui, não precisa nem usar a calculadora, evidentemente. Não precisa usar a calculadora, tá? É só o valor aproximado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Um número próximo de 2.500, que seria esse aqui. Qual o número que é o cubo dá 2.500, né? Então, se eu pego 20, por exemplo, 20 ao cubo dá 8.000. Então, passou bastante, então é para baixo de 20. Se eu pegar 10, né, 10 ao cubo é 1.000. E aí já está pouco. Então, está entre 10 e 20. Então, a gente vai testando aqui, né, por exemplo. Então, vamos supor que seja 15, né? Certo? Então, seja 15 ao cubo, então daria 15. Então, 300 por 3 dá 100. 100 dividido por 15 vai dar 6, né? Mais um pouquinho maior que 6. Mas acontece que eu fiz aproximações, então esse valor vai gerar o único 7,28 que tem lá nas respostas. Não tem valores parecidos com esse, são valores bem diferentes.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.